Segundou, hein? Com o fechamento das rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro e também da Série B. Dicas, análises e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Segundou, Bets do Dia no ar, né? Futebol europeu está encerrado, a temporada está encerrada, né? Tivemos aí a final da Liga dos Campeões no sábado, mas o futebol aqui no Brasil segue, né? Tem Série B, Série C, tem data FIFA, né, que vai chegar aí nessa semana, mas Série C e Série B teremos ainda, começando a segunda aí no mundo das apostas, com esses jogos aí, Matheus Montenegro, não são tão atrativos, mas para aposta não quer dizer que o melhor jogo é o melhor jogo para apostar, o jogo de equipes mais famosas. Eu concordo 100% com você, Fabermano. Tudo bem? Tudo bem. Estou muito ansioso para falarmos dessa Série C, Série B nesta segundona. Vamos que vamos, né? Começar a analisar. Temos 2 joguinhos da B e um da C. A gente separou aqui para você, apostador, e vamos começar agora. Muito bem, Série C, mas com um time que já jogou muito a Série A, né? A Ponte Preta, que vai receber o Ipiranga lá no Moisés Lucarelli. É a 8ª rodada da Série B. O jogo é segunda às 7h30 da noite, Matheus Montenegro. Começou bem a Ponte, né? Líder. Antes de começar, né, a rodada aqui, a gente tá, obviamente, estamos fazendo a gravação antes do início da rodada da Série C. Ponte Preta líder até aqui, uma grande campanha, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Tem pela frente o Ipiranga, que já é um time que já está um tempinho aí na Série C, tá? Isso. E para poder analisar esse confronto, vamos precisar do auxílio dele, o nosso querido aplicativo do Game Arena, que está pintando aí na tela agora. Para você, apostador, inclusive tem um QR Code para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Como eu disse, antes do início aí dessa 8ª rodada da Série C, Ponte Preta líder e Ipiranga 8º, ou seja, 2 times ali que estão no G8, tá? Retrospecto recente é até relativamente parecido, né? Quer dizer, o da Ponte é consideravelmente melhor. 12 pontos marcados, Ipiranga fez 7 aí nesse retrospecto recente. E a última vitória da Ponte Preta foi uma excelente vitória, tá? Fora de casa contra o Náutico, lá nos aflitos, uma grande vitória por 1-0. 1-0 antes, perdeu do Brusque, 4-1, foi um resultado até que estourou, né? De tudo, né? Mas teve um jogador expulso, né? Teve um jogador expulso e aí o Brusque aproveitou, fez 4-1. Antes fez 1-0 no Ituano, 2-0 no Anápolis, 2-1 no Confiança, né? Venceu 3 jogos fora de casa, isso, né? Sim. Realmente, a campanha muito boa, 1-0 no Retrô e estreou empatando com o Figueirense em 1-1, né? Um time que deixa gol em todo o jogo, basicamente, e muito forte, né? Basicamente não. Na Série C ele fez gol em todos, né? Ele fez gol em todos. Como você falou, esse jogo contra o Brusque dá pra relativizar um pouquinho. Ele tava perdendo de 1-0 quando teve o jogador expulso no início do segundo tempo. E aí saiu os gols do Brusque já na reta final, o placar assusta, né? Mas eu acho que é normal, um tropeço, levando em consideração um time que conquistou boas vitórias fora de casa, natural também acabar perdendo um joguinho em casa. Uma boa campanha e é o que é esperado, né? A Ponte Preta, sem dúvida, ali tem uma das maiores folhas salariais. Tinha feito um ótimo Campeonato Paulista, Sim. Né? Tem um ponto negativo que foi a eliminação em casa, ou a eliminação fora de casa para o Concórdia na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E agora no Paulista foi uma tristeza, né? Porque ele fez uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista e acabou sendo eliminado porque caiu ali no grupo da morte do Palmeiras, não foi? Isso, foi a 5ª melhor campanha geral, mas não passou de fase. Não passou de fase. Pois é, complicado, velho. Mas aí faz um bom início de Série C a Ponte, tá? E o Ipiranga, velho, é um clube que já tá virando ali meio que tradicional de Série C, pode-se dizer, nos últimos anos, tá? Vem de uma boa vitória em casa contra a Tombense. Antes disso não vinha tão bem assim. Tomou 4-0 em casa do Náutico. E é curioso, tá? Porque o Ipiranga ele é muito forte atuando em seus domínios. Ele vem dessa derrota aí que foi chocante, né, em casa pro Náutico, mas os pontos que ele havia conquistado, boa parte tinham sido em casa. Como visitante, ele só tem um pontinho marcado em 3 jogos disputados. Que foi contra o Nápoles, que é um time da zona de rebaixamento. É o vice-lanterna, se não me engano. Antes do início da rodada, acho que é o vice-lanterna. De fato, é um time que no Sul consegue aí bons pontos, mas fora deixa a desejar. Perdeu do Londrina também, né? Londrina e Brusque ele perdeu. Londrina e Brusque. Bom, vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é da Ponte. De boa, velho. Não, de boa. Cara, eu acho que a Ponte passa confiança, tá? Sim. Eu acho que o Ipiranga, ele tem realmente a sua grande força ali e os seus domínios, né? Eu acho que o fator geográfico acaba pesando um pouco também, né? Um clube que é lá do interior do Rio Grande do Sul, então desgaste pode acabar pesando para muitas equipes, muitos times do Nordeste, né? Quando vão jogar lá pode acabar se complicando. E isso se prova em termos de resultados, né, velho? A gente tá falando aí de uma equipe que fora de casa só tem 1 ponto em 9 disputados, né? Contra a Ponte Preta, que é líder da competição, que vem de uma grande vitória e que tem um elenco bem mais qualificado aí do que o Ipiranga de Erechim. Por isso, sem muita enrolação, a odd é boa, 1,63. Essa é a nossa dica do tips aí. Vamos na vitória da Macaca diante do Ipiranga. Vitória da Ponte contra o Ipiranga, Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai para a Série B, tá? Porque tem um duelo de times tradicionais na Série B, Paysandu
e Criciúma. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Segunda, 9 da noite, lá no estádio da Curuzu. É a 10ª rodada aí da Série B. 2 times tradicionais, mas que estão mal, Matheus Montenegro. Pois é, a gente tá falando aqui de um duelo que é o lanterna contra o vice-lanterna da competição, tá? O Paysandu começou muito mal, é o lanterninha aqui da competição até agora. E o Criciúma eu diria que choca um pouco mais, porque o Criciúma caiu agora da Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, caiu na reta final, né? Até tava fazendo uma campanha boa, aí na reta final ali ele foi mal e acabou sendo rebaixado. Mas trocou de técnico, né? Demitiu o técnico que estava desde a Série C, né? Subiu da C para B, da B para A, treinou o time na A e acho que isso aí foi o grande erro, viu? Da equipe do Criciúma, ter demitido o Tencate e aí não soube se reestruturar, né? Se reformular e tá bem mal. Vamos ver a classificação, vamos ver o aplicativo Game Arena, né? Um momento recente e horrível, né? Das duas. Lanterna e vice-lanterna. O Paysandu ainda tem um ponto positivo aí que a gente pode trazer recentemente, que foi o título da Copa Verde, pelo menos, né? Eu acho que esse é um ponto que acaba sendo positivo aí a favor do Papão da Curuzu, vai estar jogando em casa também, na Curuzu, que eu acho que aumenta as chances, inclusive, de vencer, né? Estádio mais acanhado, pressão muito grande, a torcida do Paysandu a gente sabe que é fanática, que é uma torcida gigantesca, e acaba fazendo essa pressão grande aí. Chegou na terceira fase da Copa do Brasil, quer dizer, começou na terceira fase, porque foi o campeão do ano passado da Copa Verde, né? Diga-se de passagem. E acabou sendo eliminado aí para o Bahia, tomou 4-0, mas na última rodada da Série B perdeu para o Novo Horizontino por 3-1, atuando fora de casa. Em casa conseguiu segurar o líder, Goiás, né? 0-0, empatou fora com o América Mineiro, 2-2. Teve a final do Paraense, né? Que foi atrasado, velho, e acabou perdendo o título pro Remo, vale salientar aí, perdeu o título pro seu maior rival. Aí perdeu do Volta Redonda, fora, em casa perdeu do Bahia de 1-0, aí empatou com o CRB 1-1, Copa Verde 1-1 com o Goiás. Ele não perdeu em casa, ele perdeu para Chapecoense, né? Foi a derrota, ele tem 2 empates seguidos jogando em casa e teve essa derrota aí para Chapecoense fora, aí não tem nem o que dizer, o time não ganha há muito tempo. Pois é, nessa Série B ele não tem vitória nessa Série B, né? São 4 empates. 4 empates até aqui, mas vai pegar um Criciúma que, um momento recente, pode-se dizer, talvez seja até pior, né, velho? O Criciúma vem aí de... são 4 jogos consecutivos sem marcar gol, olha só que absurdo, tá? E nos últimos 5 que disputou foram 4 derrotas e apenas um empate, que foi o 0-0 em casa com o Volta Redonda, né? Era um jogo ali que... Que é um time também que tá na zona. Na zona, sem dúvidas era pra ter ganho esse jogo aí diante do Volta Redonda, né? Então assusta, tá? Realmente esse início aí de Série B do Criciúma, timezinho que não tá passando confiança nenhuma. Ele até venceu, a vitória que ele teve ali foi contra o Bragantino por 1-0, mas ele tomou 6 na volta, né? Logo depois. E no Campeonato Brasileiro ele tem uma vitória que foi contra o Atlético ali por 4-0. Foi os únicos 3 pontos aí que a equipe somou. Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional, dar uma olhadinha aí, porque as odds apontam um favoritismo do Paysandu. Sim. E aí, eu acho que, cara, é difícil. É difícil cravar. Né? Não, eu acho que de fato existe favoritismo pro Paysandu, né? Mesmo estando na lanterna e a situação talvez... O fator casa traz o favoritismo. O fator casa pesa, sem dúvidas nenhuma, né? Cara, a Série B tem um padrãozinho aqui de aposta que é muito bom, que seria um dupla hipótese do Papão e um menos de 3,5 gols. Até tem um oddzinho interessante essa aqui, tá? Mas, cara, é um duelo de desesperados, isso me pega um pouco, e eu tô confiando no Papão aqui nessa partida, tá? Enfim, não diria que se vai ganhar o jogo, mas eu acabo gostando mais aqui do dupla hipótese do Papão com mais 0,5 gols do Papão, certo? Eu não descarto esse jogo aqui acabar sendo muito movimentado por causa desse fator desespero das duas equipes, digamos assim, né? É algo que destoa um pouco da Série B, jogos com muitos gols, mas eu prefiro focar aqui, tô confiando no Papão, vai jogar na Curuzu, não necessariamente vai vencer o jogo, mas eu tô acreditando que esse jogo ele vai ser mais movimentado do que se espera, então acredito que essa aqui acaba sendo a melhor pedida aí para o confronto. Muito bem, então dica dada aí para Paysandu e Criciúma, dupla hipótese a favor do Paysandu e o golzinho do Paysandu, sim, a nossa sugestão aí para esse confronto. Para fechar a segunda de Série B, tem Chapecoense e Amazonas, vamos colocar na tela aí as informações do jogo, né? Segunda às 7 da noite, lá na Arena Condá, né? Chapecoense está no meio de tabela e o Amazonas é o time que abre a zona de rebaixamento. Pois é, início ruim aí do Amazonas, né? Equipe que já disputou a Série B ano passado, né? Estreou ano passado na Série B. E a Chape, cara, ano passado a Chape brigou para não cair, né? A Chape tá enfim, fez uma campanha muito ruim na Série A do Campeonato. Foi a pior campanha da história dos pontos corridos, né? Quando ela cai da Série A para a Série B. O Sport tá para quebrar esse recorde. Tá querendo quebrar, aparentemente. Até agora ainda da Chapecoense. Enfim, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, estatísticas, momento das equipes. A Chape tá em 9º lugar, dá para ver ali, com 13 pontos marcados. O Amazonas abre a zona de rebaixamento, lembrando mais uma vez, antes do início da rodada, né? 17º lugar,
com apenas 7 pontos marcados até aqui, tá? A grande questão é, o Amazonas ele vem de vitória, né? Antes vamos dar uma olhadinha na Chape, como chega a Chapecoense, perdeu o clássico, né? 2x1 pro Avaí, mas venceu o Cuiabá em casa, 2x1, empatou fora com o Atlético Paranaense, 1x1, venceu o Criciúma em casa também, né? Aí perdeu do Vila Nova fora, é um time que vai bem em casa e mal fora, basicamente é essa aí. Venceu o Atlético em casa também e venceu os 3 jogos, né, como mandante. Sim, 3 jogos, 3 vitórias em casa. Né? Sim. Antes teve... E perdeu lá, o primeiro jogo que ele mandou... Contra o Coritiba. Poxa, jogo difícil, né? Aí compensou vencendo o Paysandu fora, mas aí depois ficou... Ele começa mal, com 2 derrotas. E depois deu uma embalada boa aí, tá em nono lugar. E pertinho, inclusive, do G4, tá? Vai enfrentar um Amazonas, que é uma equipe que começou mal, tá? Essa temporada. O Amazonas que ano passado, por mais que era estreante, eu acho que depositava-se até mais esperança, tá? O projeto indicava, assim, até pelos reforços e tudo mais, né? Esse ano o Amazonas chega um pouco mais embaixo, ao meu ver, mas vendeu uma grande vitória, que foi o 2x0 em cima do Operário, né? Ainda não tinha conquistado nenhuma vitória, conquistou essa primeira aí, e antes disso foram 2 empates. 2 empates, fora de casa contra o Volta Redonda, e tinha empatado em casa também contra o CRB. São 3 jogos consecutivos marcando gols aí. Fora havia perdido do Remo, né? 1x0, aí empate em casa com o Atlético Goianiense, derrota em casa pro Avaí, fora perdeu também para o América Mineiro 3x1, 0x0 em casa com a Ferroviária e perdeu do Goiás também 1x0. Ele basicamente perdeu todos os seus jogos fora de casa, com exceção desse empate, né, com o Volta Redonda 1x1. Os 8 primeiros jogos, né, no caso, ele não tinha vencido nenhum, né? Realmente o início foi muito ruim do Amazonas, ele que só tinha 4 pontos marcados aí em 8 rodadas, velho. Muito bem, dito isso, momento Bet Nacional, porque o favoritismo é da Chapecoense, time mandante, né, tá melhor na competição. E aí, vamos focar no time verde do interior catarinense? Cara, confiar na vitória, eu acho que tem seu risco, tá? Eu confio mais na Chape, realmente deu uma melhorada muito boa, né? Começou com 2 derrotas à competição e vem numa crescente. É bem verdade que perdeu o último jogo que disputou, mas, ao meu ver, passa mais confiança do que o Amazonas, tá? Como eu disse, eu confiava mais até no Amazonas ano passado, que era estreante da Série B, do que esse ano. Realmente não é um início muito bom aí da equipe manauara, né? Da equipe lá do Amazonas, né? Enfim, para confiar na vitória seca da Chape, eu acho que tem seu risco, mas eu acredito muito que a Chape não vai sair derrotada jogando lá na Arena Condá contra um time da zona de rebaixamento, né? E por isso, a nossa dica do Tipster vai ser utilizar o Criar Aposta para combinar dupla hipótese com menos de 3,5 gols. Aqui eu acredito que a gente tá bem seguro. Ao meu ver, é uma partida que dificilmente vão sair 4 ou mais gols. O Amazonas atuando como visitante, ele é muito fraco, tá? Só marcou 1 gol como visitante até aqui na Série B. E eu acho que dificilmente vão sair 4 gols na partida e dificilmente a Chape vai sair derrotada. Por isso, combinando essas duas opções que eu considero muito seguras, a gente obtém a aposta de melhor custo-benefício, não só desse confronto, mas também desta segunda-feira, tá? Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aqui nesse Criar Aposta. Muito bem, então nossa principal sugestão de aposta aí para essa segunda Chapecoense e Amazonas, o dupla hipótese da equipe de Chapecó e o menos de 3,5 gols no jogo. Bom, com isso a gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia. Tá lembrando que terça não tem programa, excepcionalmente, porque não tem jogo na terça. Tá? Não tem jogo relevante, né? Tem segunda divisão. Segunda divisão do Camboja, terceira divisão de Bangladesh. Mas as competições que a gente cobra aqui não tem jogo, mas quarta já tem semifinal da Liga das Nações, tem Brasileirão, jogo atrasado, Botafogo, Ceará. Aí quinta e sexta tem Nations League, né? Nations League, tem data FIFA, tem o Brasil também. Brasil estreando aí com o Ancelotti, então, para não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho. E mais importante, joga com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Valeu.